Alô, meu irmão, minha irmã, caro dizimista, aqui estamos de novo, nos encontrando para poder falar um pouco sobre o dízimo. No encontro passado nós falamos um pouco a definição sobre o dízimo. Eu prometi falar um pouco hoje sobre as dimensões do dízimo. Você sabe que o dízimo tem dimensões? Mas como assim, padre, dimensões? Porque é oriundo da própria natureza do dízimo. Então, essa contribuição sua, dizimista, tem por finalidade de colaborar com a realização do culto divino e da evangelização, promover o sustento do clero e de outros ministros, participar da manutenção das obras de caridade e a concretização da missão da igreja, pois é justamente isso que vai definir as dimensões, que até um certo tempo eram 3 dimensões, mas que depois do documento 106, elaborado pelo Conselho Permanente da CNBB, a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil, o dízimo passa a ter 4 dimensões, sendo elas a dimensão religiosa, a eclesial, a missionária e a caritativa. Então a dimensão que entrou agora foi a dimensão caritativa. Antes, as 3 dimensões do dízimo eram divididas entre religiosa, social e missionária. Pois bem, na primeira dimensão, que é a religiosa, esta tem a ver com a relação entre o cristão e Deus, entre o dizimista e Deus. Contribuindo com parte de seus bens, o fiel cultiva e aprofunda a sua relação com aquele de quem tudo provém. Nós sabemos que tudo que nós temos e recebemos provém de Deus. Tudo é dele e para ele, E ele mesmo diz, convida a cada um de nós a fazermos uma experiência com ele. Então, uma experiência de gratidão. Então, a sua fé leva a reconhecer este Deus, a ter gratidão com este Deus, e esta fé, ela é oriunda da conversão do seu coração. O seu coração se converte, se volta para este Deus. Então, a partir da relação com Deus e a relação com os bens materiais e com o seu correto uso à luz da fé, como nos diz São Lucas, no capítulo 12, versículo 15 a 21, e 1 Timóteo 6, de 17 a 19. Então, tudo isso ganha um novo significado. A consciência do valor desses bens e, ao mesmo tempo, a sua graça. A graça que concretiza em cada um de nós. Então, isso é importante, você compreender cada uma dessas dimensões, para que você, consciente deste valor que o dízimo tem. A segunda dimensão que podemos hoje refletir, vou falar somente dessas duas, é a dimensão eclesial. Eclésia quer dizer igreja, Com o dízimo, o fiel vivencia sua consciência de ser membro da igreja. Nós somos parte deste corpo que é a igreja, pela qual cada um dos membros é corresponsável. Você, meu irmão, minha irmã, é corresponsável. Você tem responsabilidade com este corpo que é a igreja. Então é através da sua disposição, nessa dimensão do dízimo, que aquilo que você devolve, que você contribui, é para realizar o culto divino, para desenvolver a missão. Então a consciência de ser igreja leva os fiéis a assumirem a vida comunitária, participando ativamente de suas atividades e colaborando para que a comunidade viva cada vez mais plenamente a fé, no fiel cumprimento e no fiel testemunho de sua fé. Deste modo, cada fiel toma parte no empenho de todos e se abre para as necessidades de toda a igreja. Às vezes você não sabe quais são as necessidades de sua igreja, de sua comunidade, mas quando você começa a participar, você vê as necessidades, mas não só as necessidades,
você vê as coisas que estão sendo realizadas pela sua igreja. Você sabe quais são as coisas que são realizadas pela sua igreja? Você sabe como é a vida desta igreja a qual você pertence? Então é necessário ser dizimista, atuante, participante, ser fiel, né? Membro deste corpo, mas um membro vivo. Então, através dessa dimensão eclesial, você também é convidado a ter consciência de toda a ação de sua igreja. Então, por hoje a gente fica por aqui, e no próximo encontro eu estarei falando ainda da dimensão missionária e a dimensão caritativa do dízimo. Se você ainda não é dizimista, seja dizimista, inscreva-se.